Bom, eu achei legal falar sobre livros, então eu tenho um monte de livro que eu queria estar falando contigo, mas eu tô testando aqui, testando não, né? Já me falaram para fazer dá uma olhada aqui, ó. Esse aqui é o foninho do iPhone, então para eu usar o foninho do iPhone, alô, câmbio, tá, você vê que fica mais, o áudio fica melhor. Então eu vou falar com esse foninho para ficar uma qualidade do áudio melhor. Eu coloco sempre uma trilhazinha no fundo para dar uma temperadinha no vídeo, para não ficar com o vídeo muito parado. Então pode observar aí que tá tocando musiquinha do fundo. Eu coloco uma máscara no vídeo para dar uma, senão o vídeo fica feioso e é muito ruim. Eu queria falar de você agora sobre este livro aqui, ó. Este livro é do autor Pai Pobre, Pai Rico. Este é o Independência Financeira. E o mais incrível que eu quero falar sobre o Robert Kiyosaki. O Robert Kiyosaki escreveu o livro Pai Pobre, Pai Rico, The Cash Flow Quadrant. E foi um estouro de vendas, né? Porque ele montou aquela historinha da comparativa do menino, do amiguinho dele que tinha um pai rico e ele que tinha um pai funcionário público que ele chama de pai pobre, né? Então, se você não leu Pai Pobre, Pai Rico, é leitura obrigatória para você e para recomendar para qualquer jovem, qualquer pessoa deve ler esse livro. E se você tiver assim querendo alguma informação diferente, e eu vou colocar o óculos que eu quero ler uns trechinhos aqui para você entender o que se fala. O Robert Kiyosaki, ele, não sei se é a ideia dele, o que se passa, é um havaiano, ele é do Havaí. Depois você pesquisa aí no Google Robert Kiyosaki e vai ver o que rolou. Ele escreveu esse livro, o primeiro livro, não esse, Independência Financeira, já é uma continuação, né? Bom, ele escreveu um monte de livro que eles vão falando mais ou menos a mesma coisa de outras formas, porque isso aí lá nos Estados Unidos, a empresa que faz contrato com o cara, ele já solta aí uma programação de livro. Eu acredito que nem mais o cara escreve, é uma indústria também de livro. Eu acredito que ele fez o primeiro com uma redatora, né? Que esses caras, eles depois a gente vai falar, vou falar sobre confecção de livros e mercado de livros, é uma coisa interessante pra caramba. Eu tenho 3 livros escritos, esperando a hora de alguém fazer uma correção, fazer uma temperada, porque o cara escreve o livro e ele tem uma ideia central, né? E no que eu escrevi, a ideia central é a fuga do presídio, onde eu comparo você fugir de um presídio, eu assisti vários filmes de fuga de presídio, e eu cito essas fugas com a nossa vida real. Então o livro todo se passa o comparativo da fuga, mantendo-se em liberdade. É um livro legal, eu gosto, porque eu escrevi. É um livro de 200 e poucas páginas, ainda vou passar limpo, ainda tenho, é um investimento que eu estou fazendo a longo prazo. Mas vamos falar agora do Robert Kiyosaki. Basicamente, o Pai Pobre, Pai Rico, ele compara uma pessoa que tem estudo nenhum, mas é um empresário, e aquele cara que é funcionário público que tem um bom emprego. Então ele considera que o bom salário é um pobre, e o cara que toca a vida por conta própria, ele é um rico e tem liberdade. E o filme se passa, que é o dois coleguinhas aprendendo com o pai do rico, que não é o pai do Kiyosaki. O Kiyosaki diz na história, eu não sei se isso é real, se essa história é real ou é uma invenção do Robert Kiyosaki para ele fazer o livro. Eu creio que foi uma invenção. Eu creio que ele teve essa ideia de fazer um livro com esse conteúdo, esse comparativo de como ficar rico, e ele inventou essa história para que ele pudesse elucidar melhor a coisa. Então ele conta a historinha que ele tinha um amigo, que o pai era rico e ele tinha um pai pobre, que era funcionário do governo. Eu nunca fui pesquisar a fundo se isso é verdade ou não é verdade, porque o ponto não é se é com ele que aconteceu a história, não. O ponto é que o pai do rico ensina como ganhar dinheiro e como fazer as pessoas trabalharem para você, e é um livro interessante, e onde ele fala dos quadrantes, né? Que você pode ser empregado, profissional liberal,
empresário ou investidor. Basicamente, o livro do Robert Kiyosaki ensina a diferença de funcionário, profissional liberal, empresário e investidor. Ele fala que o objetivo é você ser investidor, que nem empresário. Ele falou assim que funcionário é a pior coisa que existe, que você tem qualquer problema médico, você fica fora de circulação, a tua família, você morre, tua família, bom, ficou doente e já era. O profissional liberal é a mesma coisa, ficou doente e já era. Então ele embola um plano para você focar a sua vida, que o correto é você rumar nesses quadrantes, né, e subindo para que você chegue até a ser investidor. Investidor é o quê? O cara compra uma casa, vende, compra um terreno, vende. Pessoas que são negociantes. A gente conhece pessoas. Qualquer um de nós conhece pessoas que são investidoras. Qualquer pessoa que você conhece, que até o próprio cara que tem uma garagem de veículos, ele não deixa de ser um investidor. Ele compra um carro por 30 mil e vende esse mesmo carro uma semana depois por 35, 32, 33. Então ele investe e ele é um investidor. Ele praticamente, o que ele fala na teoria dele é que ele para a gente não trabalhar, porque o trabalho gasta tempo demais trabalhando, e você nasceu para viver uma vida, para aproveitar a vida. Que muitas pessoas ficam a maior parte da vida trabalhando e depois que vão desfrutar a vida. E ele diz que bom, o livro é longo, eu não vou fazer um resumo aqui em 5 minutos, porém o importante é que ele vai falando sobre os riscos de cada quadrante que você tem, e que o ideal é você se tornar um investidor. Investidor, pessoas que mexem com compra e venda de imóveis, coisa grande, você investe. Então ele acredita, e ele tem a teoria de que você deve sair dos primeiros 3 quadrantes. Até de empresário, ele acredita que é trabalhoso. Ele explica como o objetivo de todo o livro é se estender um pouco para poder ter página, para ele ficar um pouco pesado para cobrar alguma coisa. Mas o resumo é que ele foca, ele enrola bastante no começo, não enrola, ele te dá aquele panorama para você entender como que ele chegou ao aprendizado de dinheiro. Então, ele faz você descobrir, abrir os olhos para ser um investidor. Investidor, qualquer pessoa que compra um boi, um bezerro, por exemplo, um pecuarista, ele é um investidor. Ele compra uma bezerrada, 100 bezerros jovens, ele engorda e vira... mas precisa ter capital para fazer. Então ele dá algumas alternativas de você usar dinheiro de terceiros, dinheiro de banco, dinheiro de vários outros tipos de dinheiro para você crescer o seu patrimônio. E ele, interessante, é muito importante. E ele explica, isso aí, o livro é grande, tem entrevista dele no YouTube, põe lá no YouTube, Robert Kiyosaki, Pai Pobre, Pai Rico, tem coisa traduzida, com dublagem, tem um material muito grande. E eu achei interessante, porque o objetivo é que o dinheiro trabalhe e multiplique para você, sem você ter que ficar toda hora correndo atrás do dinheiro. E ele fala que ele começou do zero e ele conta toda a história de comprar casa financiada, pôr para alugar, a casa se valoriza, tem uma série de coisas que ele comenta. Então, antes que eu me esqueça de encerrar o vídeo, ele tem ele estimula que a gente jogue o jogo Monopoly, que é o Banco Imobiliário. Ele inclusive repaginou o Banco Imobiliário no nome dele. Tem um jogo nos Estados Unidos, ele já tem uma linha enorme. Agora a empresa pega ele e faz um monte de assuntos sobre o trabalho dele. Mas ele estimula que a gente jogue o jogo Banco Imobiliário, para a gente começar a ter visão do que é comprar o que. Interessante. Banco Imobiliário, que em inglês chama Monopoly. Ele soltou um jogo com o nome dele, a marca dele, tem o Banco Imobiliário com o nome dele, versão luxo, tem um negócio legal, para a gente começar a ter uma visão de investidor e não ficar só ali trabalhando para comprar o almoço, de emprego. Ele falou assim, as pessoas trabalham esperando o mês passar, e ele dá um bom panorama sobre o
que é ser um investidor, o que é dinheiro. Ele fala bastante, ele tem uma clareza muito grande para explicar a diferença que tem cada quadrante. Então, recapitulando, o primeiro quadrante é o empregado, funcionário. O segundo quadrante é profissional liberal. Profissional liberal é médico, dentista, arquiteto, todo mundo que trabalha por conta própria é um profissional liberal. Você fica doente, a não ser que você tenha uma empresa, aí você é um empresário. Se você é dono de uma clínica, você já não é mais um profissional liberal, você é dono de uma clínica, você é uma empresa. Então é bom a gente entender exatamente o que é o nosso negócio. Ele fala que o investidor é aquele cara que compra e vende coisas. Então você precisa ter um capital, você precisa ter crédito, você precisa ter. Ele vai te dando toda uma educação financeira. E ele fala que o objetivo é ter a independência financeira. E aí soltou já livro para criança, ensinando seus filhos a educação financeira desde pequeno. Aí o negócio é interessante. Isso foi, agora ele já caiu um pouco, isso aqui explodiu, ele ficou riquíssimo com essa história. E apesar que em 2008, a crise americana, ele ensinava nos Estados Unidos que você deve comprar casas financiadas e colocar para alugar, porque lá nos Estados Unidos você compra casa financiada sem tanto down payment, né? Sem tanto dinheiro de entrada. Então, com muito pouco dinheiro você financia uma casa. E parte da teoria dele, em função da crise de 2008 nos Estados Unidos, deu uma ruída, que ele falava que você compra aí 10 imóveis financiados e aluga para pessoas que não têm a visão de ter um imóvel próprio. E ao longo dos anos essa casa fica quitada em seu nome. Aí ele tem uma matemática de valorização, tudo, que funciona ainda no Brasil, dependendo da situação, ainda funciona. Mas basicamente o que serve para entender é que a gente tem que mudar o quadrante. Se a gente está num quadrante perigoso, um quadrante que depende exclusivamente da gente, trabalhar todos os dias, e se a gente fica doente para a entrada de dinheiro instantaneamente, é uma coisa perigosa e para se pensar em sair desse quadrante, tá bom? E depois a gente volta com outros livros. Eu achei legal estar comentando sobre o livro, porque eu já li bastante coisa que tem no mercado e inclusive teve uma época que eu já parei de ler livros, que eu era rato de livraria, lia demais livros. E aí parei um pouco de ler livro, deixei de comprar um pouco. Eu estava comprando livro, não lia. Eu tenho alguns livros ainda que eu não li, que eu comprei. E aí eu me policiei e falei, não, enquanto eu não ler os livros que eu tenho, eu não vou comprar novos livros, né? E eu preciso ler os que eu ainda tenho. Tem alguns livros interessantes que cheguei até a fazer curso de leitura dinâmica, mas eu não consigo assimilar. Se eu leio rápido demais, eu não assimilo. Então, alguns livros são profundos, você precisa prestar atenção no que você está lendo. Então você tem que ter paz, tranquilidade para você ler um livro. E livro de papel ainda é o insubstituível. Então, só que essa vida corrida a gente acaba evitando pegar um livro, mas leitura é uma coisa sensacional, tá? Hoje foi o livro do Independência Financeira, Pai Pobre, Pai Rico, Robert Kiyosaki, mas a gente vai ficar falando de outros livros. É interessante o livro, aquele momento que você está lendo, parece que você está ali com a pessoa. Eu li livros do Dale Carnegie, tem uma série de livros do Dale Carnegie. O cara escreveu esses livros há 70 anos atrás ou 60 anos atrás. Parece que você está ali, ó, conversando com o cara, uma coisa que parece mágico, é muito gostoso. Um tempo de leituras de história e livros de administração, sobre livros de coisas, fatos de empresários, de empreendimentos, de pessoas que saíram, que fizeram coisas acontecer, como foram dois livros do Ray Kroc, do McDonald's. Interessante, porque o livro ele conta detalhe, porque o cara que escreve o livro ele tem tempo para ficar escrevendo, então você fica sabendo de muita informação que é cortada hoje em dia de mídia eletrônica, de televisão. Então muito interessante, vale a pena. Depois a gente volta com outro livro e outro vídeo. Um grande abraço.